Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente voltar a falar do livro dos médiuns para umbandistas. Hoje nós estamos no capítulo onde fala sobre médiuns falantes. Mediunidade da fala é a psicofonia ou incorporação. Eu tenho para mim que é a mediunidade mais importante dentro da nossa religião, que é a manifestação do espírito para a prática da caridade é tida como a incorporação. Eu não vejo assim, eu vejo que o espírito se manifesta por qualquer tipo de mediunidade, mas a gente tem que tomar aqui como uma das mediunidades mais importantes, porque dentro da Umbanda não há incorporação, não há terreiro de Umbanda sem incorporação, né? Então, basicamente, nossas manifestações elas estão todas voltadas à questão da incorporação. Todas as outras mediunidades, elas são acessórios ao processo de incorporação. Mas é importante que, a partir daí, é importante que a gente comece a entender qual é esse processo das questões da incorporação. Eu tenho a minha colinha aqui, e eu vou seguindo um meu resuminho para que a gente possa entender muito bem o que é isso. Qualquer mediunidade, ela inicialmente, ela passa pelo transe mediúnico, beleza? E o que é o transe? O transe é o estado alterado de consciência, aonde há uma inibição do córtex cerebral. O que é isso? O cérebro vai diminuindo as suas atividades. Essa diminuição do córtex cerebral abre a mente do espírito do médium para outras realidades. Essa abertura da mente do espírito do médium para outras realidades se chama estado dissociativo. A consciência do médium, ela se dissocia do estado neurológico dele. Então, ele que via só as coisas físicas, ele passa a ver, ouvir e perceber as coisas espirituais. Então, esse estado dissociativo é muito importante para a mediunidade. A partir desse estado dissociativo, onde abre-se toda essa percepção para o mundo espiritual, também, ao mesmo tempo, abre-se a tela mental do médium, ou seja, do espírito do médium. O que é essa tela mental? É tudo que o espírito viveu e aprendeu na sua encarnação, através dos arquivos cerebrais dele, físicos, além de tudo o que ele aprendeu e vivenciou em outras reencarnações, através dos arquivos do perispírito. Então, essa é a tela mental. Essa tela mental, né, ela amplia a capacidade anímica do médium. O que é essa capacidade anímica? A capacidade que o espírito tem de observar as coisas. Então, por exemplo, simplesmente eu que só falo nesta encarnação português, eu posso ampliar aquele aprendizado se eu, por exemplo, nasci em outro país. E aí, eu posso falar a língua daquele outro país, porque aquele aprendizado ficou gravado na tela mental que está contida no perispírito. Então, ele amplia a capacidade do médium poder falar outras línguas, que isso se chama xenoglossia. É importante também a gente falar que essa inibição cortical é chamada de passividade. O transe mediúnico, ele é dividido. O transe, na verdade, ele é dividido, eu classifiquei aqui, por indução. O transe por indução, ele pode ocorrer de duas formas. De maneira natural ou espontânea, ou um transe induzido ou provocado. Então, de maneira natural, aquele que ocorre naturalmente ou espontaneamente no médium. Induzido, ele pode ser dividido em duas formas, né? O de maneira natural, ele normalmente ocorre por vários fatores, né? Ele pode ocorrer por uma facilidade que o médium tem,
que a pessoa tem de entrar em transe, ela pode ser causada por um estado patológico. Então, ele ocorre naturalmente. O induzido ou provocado, ele pode ser dividido por duas formas, né? O anímico, em que a própria pessoa causa essa indução, por exemplo, uma meditação, por exemplo, yoga, estados meditativos, estados de relaxamento. É muito importante a gente entender que não só a parte mediúnica é um transe. Quando você faz uma leitura e você está absorvido por aquela leitura, onde há um estado dissociativo, você está ali e está vivenciando aquilo que está sendo falado, está no cinema, está vivenciando aquela tela, esquecendo do que está à tua volta, também é considerado como um transe. Então, o estado anímico é induzido pela própria pessoa. Ela, pela sua vontade, ela induz ao transe. E os que são por causas externas. Causas externas são causas físicas, uso de elementos, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas, medicamentos, e o que é induzido de maneira extrafísica, né? Uma indução física, que são esses elementos, estados patológicos, traumatismo, e o que é extrafísico, induzido pela questão energética e espiritual, certo? Quando a gente diz extrafísico, de repente, até um trabalho magístico pode induzir a um transe de maneira extrafísica. Mesmo que esteja sendo utilizado um elemento para que se faça isso, não é o elemento em si que está em contato com o corpo, mas a energia daquele elemento que leva a uma indução externa à vontade do médium, tá? O transe mediúnico, aqui é importante, aqui eu só vou fazer uma leitura aqui da minha anotação. Transe mediúnico. É importante a gente entender que o transe mediúnico é um estado muito parecido com sono. Só que a diferença do sono o sono você perde a vigília, ou seja, perde o estado de atenção. O sono você perde a sua atenção e você diminui o seu metabolismo. O coração diminui a sua velocidade, a respiração diminui a velocidade. O transe, você pode ter uma diminuição do quadro de vigília, ou seja, da atenção. Você diminui a atenção consciente, mas ela ainda está lá, até nos transes mais profundos, certo? Até nos transes inconscientes. A consciência do médium está presente no transe inconsciente, certo? E o metabolismo no transe, ele pode tanto diminuir como acelerar. Existem transes, por exemplo, na yoga e na meditação, em que a pessoa diminui o fluxo respiratório, diminui a frequência cardíaca. Existem os transes que podem estar ligados a uma aceleração do coração, um aumento da frequência cardíaca e assim dos outros sistemas do organismo. O grau do transe. Então, a gente viu os tipos de transe por indução e agora a gente vai ver os graus do transe. O transe, outra coisa que é muito importante eu falar antes do grau do transe. O grau do transe, ele não tem a ver com potência do transe, tá? Então, quando eu digo aqui, eu vou falar logo, o transe, ele pode ser subdividido em superficial, profundo e parcial. O superficial não quer dizer leve. O profundo não quer dizer forte. Beleza? É importante você entender. Quando nós dividimos o transe em superficial, profundo e parcial, quer dizer que o tipo de comunicação que a espiritualidade faz é diferente. Então, vamos lá. O transe superficial é um transe chamado de transe consciente. A consciência do médium está ativa, certo? Isso não quer dizer que o espírito do médium está colado no corpo, não.
Existem relatos em que o espírito ele se descola um pouco do corpo, só que existe uma ligação do espírito que eu gosto de falar que é como se fosse um circuito em série, aonde você tem todas as lâmpadazinhas, eu vou botar aqui as lâmpadazinhas uma seguidas da outra. É um circuito em série. Você bota ali e todas elas vão estar na mesma linha do circuito. O que isso faz? O transe superficial, o espírito, através da sua ligação mental, conecta-se com o perispírito do médium, que conecta ao corpo físico. Vou colocar aqui. Então, dentro desse processo, é uma ligação em série da mente do médium, da mente do espírito, há uma conexão com a mente do médium, com a mente física do cérebro. Beleza? Isso é um transe onde o médium está com a sua atividade de vigília o tempo inteiro. Ele está conectado, o espírito, nas conexões cerebrais do médium, tá? É uma ligação consciente. O transe profundo. O transe profundo, eu costumo dizer que é um circuito em paralelo. Aqui. É um circuito em paralelo, aonde você vai ter, de um lado, a energia positiva trabalhando paralelamente nas lâmpadazinhas. E a energia negativa vai passar por outro ponto. Então, ela vai correr paralelamente ao circuito, tá? Esse circuito paralelo, como é que funciona na espiritualidade? A mente do espírito se conecta à mente do perispírito do médium. Então, chegou daqui para a mente do médium. A mente do médium vai fazer o circuito em série normalmente, vai lá para o cérebro do médium. Então, mexeu na mente, se conectou à mente. Ao mesmo tempo, o espírito vai se conectar no órgão que ele vai atuar, no órgão do corpo físico. Então, ele liga um faixo nervoso, um faixo energético, no órgão do corpo físico do próprio médium, fazendo um circuito paralelo. Beleza? Então, nesse processo, o nível de entendimento e atividade da percepção do médium já fica um processo onde se caracteriza por ter uma amnésia daquilo que está à sua volta. Esse processo, ele pode ser uma amnésia 100% completa ou uma amnésia parcial, ou seja, semiconsciência. Então, ser semiconsciente pode ser transe profundo, transe superficial. Mas aqui a gente ainda tem o transe parcial. O que é o transe parcial? E é o que eu acho que ocorre nos nossos terreiros de Umbanda. O transe parcial é o médium que fica transitando entre o circuito em série e o circuito paralelo. O espírito, ele se conecta de maneira à mente do espírito e a conexão com o órgão que ele quer atuar, no caso da incorporação à laringe, o órgão que ele quer atuar de maneira intermitente, ou seja, ora sim, ora não. Beleza? Nesse processo do transe parcial, a mediunidade sempre é semiconsciente. Qual a diferença da semiconsciência do transe profundo para o transe parcial? O transe profundo, você lembra como se fosse um sonho, mas você não consegue, você acaba acaba o transe e você ainda fica ali sabendo mais ou menos o que ocorreu. No transe da semiconsciência, você sabe tudo o que ocorreu, mas ao longo do tempo, ele não permanece na sua memória. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Importante.
mesmo no transe profundo, o médium não perde a sua ligação de consciência com o seu corpo físico, tá? Mesmo no transe profundo, o espírito do médium sempre está ligado ao corpo. Nesse processo que ele está ligado ao corpo, ou seja, vamos traduzir para o popular, para o que acontece com a gente. Vamos colocar aqui, sei lá, bebi bebida alcoólica numa festa e tal. Enquanto eu estou bebendo, eu estou vendo todas as coisas que estão ocorrendo. Eu sou responsável por tudo aquilo que falo, tudo aquilo que faço. Só que por ter bebido muito, no dia seguinte, eu esqueço tudo o que se passou, certo? Então, o transe profundo é mais ou menos isso. Esse exemplozinho que eu estou falando. O transe profundo, o médium está lá. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ao final do processo, é que a memória é apagada, né? Existem casos diferentes onde o médium tem um desdobramento também. Ele vai para outro lugar, mas não é o comum. O comum é que, mesmo no transe inconsciente, o médium saiba o que está fazendo. Depois a gente explica por quê. Vamos lá. É muito importante que, quando a gente fala aqui, né, de mediunidade, não importa. Transe superficial não é transe leve. O médium de um transe superficial não é melhor nem pior do que um médium de transe profundo ou de transe parcial. É muito importante isso. Eu costumo dizer, e eu vi num livro que eu estava lendo para a gente poder fazer isso, nós que somos trabalhadores de Umbanda, todo o trabalho do bem, há a possibilidade de receber qualquer tipo de trabalhador. Qualquer tipo de trabalhador tem a possibilidade de trabalhar no bem. Nenhum é melhor do que o outro. E todos podem errar. Todos podem errar, por isso que nós temos que ter muita atenção em relação àquilo que nós fazemos. Então, um médium de transe superficial, ele pode acertar e errar. Um médium de transe profundo pode acertar e errar. Médium de transe parcial. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, os médiums cheios de ego e vaidade querem falar assim: eu sou um médium de transe profundo, porque recebo, eu não lembro de nada, o espírito se liga direto aos meus órgãos e eu não sou responsável por nada. Negativo, irmão. Negativo. Por quê? Porque primeiro que a tua consciência está lá. E aí, o médium de transe superficial pode falar o seguinte: olha, você é transe profundo, não lembra de nada, então quer dizer que você é tão resistente, quer dizer, você atrapalha tanto o espírito que ele tem que te apagar para poder fazer o trabalho dele? Eu não. Aí vamos lá, o médium cheio de ego, mas de transe superficial. Ele fala assim: olha só, eu sou um médium tão bom que faço uma passividade tão perfeita que o meu guia faz com que eu mantenha essa mediunidade consciente para que ele me ensine tudo o que precisa ser ensinado. E eu não atrapalho aquilo que ele faz. Então, eu não sou um cavalo como um médium de transe profundo ou inconsciente. Eu sou um parceiro. Ou seja, a gente tem argumentos dos dois lados para quem tem ego ficar questionando a sua vaidade. Mas o importante é, nenhum dos dois é melhor do que ninguém, tá? A verdade é, nenhum dos dois é melhor do que o outro. Ninguém é melhor. Sabe quem é o melhor médium? Aquele que faz a caridade, aquele que faz o seu trabalho sem atrapalhar o seu guia. Beleza, meus irmãos? Para chegarmos a um transe, nós precisamos de
a gente tem duas etapas, a etapa da indução e a etapa do transe em si. A etapa da indução, ela precisa de algumas observações. A preparação do ambiente, ou seja, o ambiente que está à nossa volta é muito importante. Nós que somos de terreiro, nós fazemos a preparação da limpeza do terreiro, a preparação do congá, a preparação da trunqueira, a preparação dos nossos anjos guardas, as ritualísticas que são referentes a isso, referentes ao às próprias a deformação do ambiente em que nós estamos. Beleza? Então, existe uma preparação ambiental, onde a gente prepara o nosso terreiro materialmente, e também nós fazemos uma preparação através das emanações fluídicas, emanações que já estão ligadas à espiritualidade, já ali dentro dos terreiros, sabendo no dia da gira. Os guias espirituais já chegam antecipadamente, fazem uma preparação energética e fluídica, com vibrações do seu próprio mental. A vibração fluídica, ela pode ser uma vibração espiritual e também pode ser uma vibração fluídica da preparação ambiental através das nossas, de acender uma vela, da nossa ritualística em si, beleza? E existe a própria preparação orgânica, é o nosso preceito. O preceito, ele tem que estar ligado ao preceito do médium, do corpo físico do médium, e também tem que estar ligado à questão moral do médium, emocional do médium. Está um médium equilibrado, com seu corpo equilibrado, com sua mente equilibrada e com a sua moral. Qual moral? A moral umbandista, manifestação do espírito para a prática da caridade, ser honrado, honesto, coerente, beleza? Isso aí cabe a gente estudar um pouco essas questões. Voltando à preparação ambiental, tá tudo isso pronto. O que nós fazemos? A nossa ritualística de abertura de gira. A gente faz a nossa prece, emanações fluídicas. A gente começa os cânticos, vibrações ambientais. Tudo isso fazem um processo de indução. Essa indução, ela inibe o córtex cerebral, abrindo a tela mental do médium. Aquilo que eu falei lá do transe. Abrindo a tela mental do médium, o médium está apto ao próprio transe em si. O transe, ele tem algumas subdivisões. Ele parte, primeiro, começou a gira. Começamos as orações, começou a gira, bateu cabeça no congá, que são as preparações que nós fazemos, abriu a tela mental, começou então a concentração, ou seja, uma inibição dos córtex cerebral do médium, que eu já falei, e a parte de concentração. A concentração faz com que, com a inibição, automaticamente você começa a perceber a energia, através da sua sensibilidade, através do teu mental. Você já começa, de repente, a abrir a sua tela mental, começar a ver coisas, escutar coisas, ativando e abrindo isso, você já percebeu que o seu arquivo mental já se abriu e a tua tela mental já se abriu. E aí você pode ver coisas que os guias espirituais podem utilizar os elementos que tem na tua tela mental para se manifestar. E a partir do guia se conectar com a tua tela mental, é aí que ele faz a manifestação mediúnica. A manifestação mediúnica, a partir daí, é muito importante vocês se atentarem a... O guia não fala com a palavra dele, ele fala com as palavras do arquivo mental do médium. Ou seja, tudo o que há no arquivo mental do médium desta encarnação ou da outra encarnação, ele pode fazer. Por exemplo, quando a gente fala de xenoglossia, que é falar em línguas diferentes da sua, você pode não falar inglês na tua encarnação. Mas se você teve uma encarnação passada na Inglaterra ou nos Estados Unidos, o guia, ele abre aquela tela e usa todas as informações
do teu conhecimento anterior, mesmo que ele não esteja consciente. Então, o espírito pode falar em várias línguas. Ele pode falar, sei lá, em tupi, ele pode falar num hebraico. Então, mas ele só pode fazer isso se o espírito já passou pelaquela circunstância e adquiriu no seu arquivo mental. É muito importante, e aí o espírito usa dentro daquela linguagem que tem dentro do arquivo a sua forma de expressar. Não só na palavra, mas do conhecimento e tudo que o espírito do médium adquiriu nas suas existências, tá? É muito importante que a gente entenda isso, porque essa capacidade anímica aumentada é que faz com que o espírito fale coisas que, de repente, ele não falaria nesta encarnação, mas a gente não sabe das outras, então a gente sabe que se o espírito está usando aquela forma, ele é porque o médium já passou por aquela circunstância, tá? Então, as etapas do transe, as etapas do transe não, da manifestação mediúnica. Tá a tela mental aberta. Aí você percebe os fluidos espirituais que estão à sua volta. Os fluidos espirituais do guia espiritual. Quando eu vou falar aqui guia, mas as emanações que vêm pra gente, elas não necessariamente são emanações só de bons espíritos, né? De guias espirituais. Obsessores, quiumbas, eguns, eles também manifestam e induzem ao transe, tá? Então, por exemplo, a gente falou ambiente preparado, tal, mas um ambiente preparado para quiumba é um ambiente desorganizado, sujo, cheio de influências negativas, beleza? Então, a etapa da manifestação. A etapa da manifestação é percepção de fluidos, aproximação, você está lá percebendo as energias, aí o guia percebeu que tua tela mental abriu, ele vai se achegando, aí você vai sentindo a energia aumentar. Até uma hora que o perispírito dele e a energia dele, já captando o teu fluido vital ou o ectoplasma, ele faz uma mistura e te envolve. Nesse processo que ele envolve, a energia se acopla. Ou seja, a partir do envolvimento há o acoplamento. E depois do acoplamento, a manifestação em si, porque ele já está ligado a você. Então, como ele faz a manifestação voltada para o arquétipo de Umbanda, um caboclo manifestando como caboclo, boiadeiro como boiadeiro, o marinheiro como marinheiro, o baiano como baiano. Então a gente já sabe, o Exu, Pombagira, todos têm as suas crianças, as suas preto velho, suas características de arquétipo, tá? Cada um com suas características comuns e as suas características pessoais, tá? Vamos lá, progredindo. Aí eu vou só fazer aqui, ó, envolvimento em fluidos do guia estimula a produção de substâncias nos tecidos e nos órgãos. Ou seja, quando existe esse acoplamento, a gente vai chegar lá, como é que funciona isso? O acoplamento o guia, ele tem pontos de energia no perispírito do guia. Existem pontos de energia no perispírito do médium. E existem pontos de energia que estão no corpo físico do médium. Esses pontos, eles se conectam desde o guia espiritual até o corpo físico, através do perispírito do médium. Então, aí o que ele fala aqui. A partir daí, produzem substâncias que vão facilitar, ou seja, essas substâncias podem acelerar o coração, podem diminuir a velocidade do coração, aumentar a respiração, diminuir a velocidade da respiração, podem aumentar o metabolismo, diminuir o metabolismo. Então, tudo isso tem influência através desses chakras, né? Deixa eu aqui dar uma... As irradiações e fluidos saem do perispírito do guia, chegando ao perispírito do médium pelos chakras, dali para o corpo físico. Então, são os chakras que fazem essa conexão. Aí a gente vai falar um pouquinho. A ligação
mental entre o espírito e o médium chama-se sintonia mediúnica, ou seja, a capacidade que o espírito, o guia, tem de se ligar ao espírito do médium é a sintonia. A partir da sintonia, você vai saber quem é teu guia, o espírito que está ali, qual é a intenção, o sexo, as características pessoais dele, o tipo de vestimenta, a fisionomia, o nome dele. Tudo isso se faz pela sintonia. E aí a gente vai fazer um adendo aqui dos chakras. Os chakras, nós temos 7 chakras principais, né? Eu vou começar do alto da cabeça, né? Que é o chakra coronário, ligado à glândula pineal. A glândula pineal, ela é neuroendócrina, né? Então todo chakra ele está ligado a um nervo e também está ligado a uma glândula. Então, como a própria pineal é uma glândula neuroendócrina, ela tem nervos e glândulas ao mesmo tempo, tá? Ali é aquilo que a gente fala, ela produz a melatonina, é um hormônio característico para ativar o próprio transe. O número 2, o chakra frontal, que está ligado à glândula hipófise, tá? A glândula hipófise também é uma glândula neuroendócrina, ela tem já os seus nervos próprios e as glândulas, secreção de hormônios que estão ali, tá? E aí são vários hormônios da hipófise, tá? Que aí também é um arco reflexo muito complicado, acho que não cabe aqui a gente falar. Então ele está ligado a isso e também dizem que o plexo cervical. O número 3 é o chakra laríngeo, ou seja, é muito importante para aquilo que a gente está falando. O chakra laríngeo, ele está ligado à glândula tireoide e ao plexo tireoideu, que está ligado a todos os nervos que passam nessa região, que forma esse plexo, para poder estar ligado às cordas vocais. É esse aonde o espírito se liga para que haja o processo de incorporação. O chakra cardíaco, aonde tem a glândula timo e o plexo cardíaco, tá? O chakra gástrico, onde nós temos o plexo solar e o pâncreas. O chakra esplênico, onde nós temos o baço e o plexo esplênico. E o chakra básico, onde nós temos o plexo perineal e as gônadas, ou seja, ovários e testículos, tá? Então, esses são os chakras. É importante no processo de incorporação que sempre o coronário vai estar ativado, certo? O espírito se liga ao coronário do médium. A partir dali, se é uma ligação em série, coronário do espírito, no coronário do médium, no corpo físico que se manifesta, beleza? Tudo numa ligação em série. Se for e aí essa ligação em série é o transe superficial, aonde há consciência de tudo. Depois nós temos o transe profundo, aonde há o plexo do espírito ligado ao perispírito do médium e ao mesmo tempo no chakra do corpo físico do médium, ativando os músculos diretamente, seja na parte laríngea. Mas então como é que o espírito, no transe, ele não usa só a fala, ele também usa outros músculos, movimenta. Toda a questão dessa movimentação, memória, está na ativação do córtex cerebral do médium. Através do cérebro, o espírito comunica-se com o corpo físico e faz com que haja a movimentação de todas as musculaturas, beleza? Sendo que, por exemplo, aqui tem o plexo humeral para poder movimentar os braços, a parte das pernas nos plexos mais inferiores que estão na parte da bacia, chamado lombosacro. Existe um chakra chamado lombosacro que pega toda a movimentação das pernas. Então, tá tudo ligado. Então, é uma parte muito complexa para poder ter a incorporação. Então, ele sempre se liga ao
córtex cerebral, através do chakra coronário, depois ligado ao próprio médium, pela mente do médium, e manifesta-se no corpo físico através da mente do médium. E também isso numa ligação em série. Numa ligação em paralelo, ele também paralelamente se liga ao órgão da fala, os chakras humerais e o chakra lombosacro, para poder movimentar os músculos, beleza? Na ligação paralela é o transe profundo, e aonde há uma inconsciência ou semiconsciência. E o parcial, ele fica transitando entre os dois anteriores, onde há uma lembrança completa após a incorporação, mas depois se apaga da mente porque não vai para o arquivo da memória, tá? É importante que a gente entenda que a psicofonia, a incorporação, a mediunidade da fala, ela é muito importante dentro da nossa religião. Ela é uma mediunidade primordial dentro dos nossos terreiros. É ali que a gente conversa com nossos guias espirituais. É ali que os arquétipos se manifestam. É ali que um médium se liga mentalmente no seu guia. É ali que o médium se equilibra. É ali que essa manifestação faz com que a nossa religião possa ser algo palpável. Eu vou fazer sempre a correlação. Um médium inconsciente, semiconsciente e consciente, eles não são uns melhores do que o outro. Eles têm formas de atuação diferentes por mecanismos de atuação diferentes. A incorporação é algo complexo, é um processo em que o espírito, através do arquivo mental do médium, pode criar ali um cabedal de informações que transita pela sua própria mente. Imagina o seguinte, você tem um computador. Nesse computador, você só pode usar as informações que ele tem ali. Então, para você utilizar essas informações, é como se fosse o espírito, para ele se manifestar, ele só usa as informações que tem na cabeça, no arquivo mental do médium. É muito importante que nós entendamos, e nessa possibilidade já há uma possibilidade profunda de trabalho dos nossos guias espirituais. Então, dentro da Umbanda, a nossa mediunidade de incorporação é a mais importante. Então, que nós possamos entender, compreender. Eu peço para que os irmãos sempre voltem um pouquinho e revejam, né? Porque é um pouco complexo. Isso aqui, o que eu falei, é literalmente para a pessoa que já está mais avançada. É claro que quem está no início pode entender o que eu estou falando, mas para o médium que está em processo mais avançado de mediunidade. E já consegue compreender algumas coisas do que a gente está falando aqui, tá? Então, a mediunidade de incorporação, ou da fala, ou a psicofonia, né? A nossa mediunidade nos nossos terreiros é aquela que a gente pode se servir para o bem, tá? A mediunidade, ela não é só para receber guia, tá? Muitas vezes faz parte manifestar o espírito que ainda não compreende o bem. E nesse processo, vale a pena o médium compreender que ele pode travar, por exemplo, um quiumba que chega lá querendo bater, se jogar no chão. É obrigatório que o médium tenha consciência do que está fazendo, tá? E pelo que a gente viu aqui, o médium inconsciente também tem consciência, tá? E ele treinando, ele equilibrando a sua energia, ele sabe que o espírito que está ali, ele vai ser doutrinado. Ele não vai se jogar, ele não vai machucar ninguém, né? Porque há um médium consciente do que está fazendo, tá? É muito importante que haja esse entendimento. E que a gente possa terminar e observar, estudar, entender como é que se faz um transe. Isto que eu estou fazendo é apenas um resumo. A gente poderia fazer aqui um seminário de várias semanas sobre isso que eu estou falando, se a gente fosse aprofundar mais. Mas aqui eu acho que é um resumo que já consegue colocar bem completo aquilo que a gente quer falar. Então,
Então, que a gente possa terminar por aqui, e hoje a gente termina a mediunidade da fala e nossa incorporação na Umbanda. Muito axé, meus irmãos!